Olá, boa noite. Estamos iniciando mais um O Tema é Direito. O nosso tema de hoje é a inclusão social. É algo que se fala muito, todos falam a favor, mas nem todos trabalham a favor. A inclusão social é alguma coisa que, nesse momento, principalmente que nós estamos vivendo, ela começa a ser contestada por alguns grupos radicais que se apresentam intransigentes e se aproveitam do momento político que se está vivendo para mostrar as suas garras. Por isso é importante que nós falemos sobre isso, porque não só falar é preciso, mas é preciso também conscientizar as pessoas de que a inclusão social é algo muito importante, sem a qual nós não construiremos uma sociedade digna. E para falar sobre esse assunto, eu trago o professor Alberto Barreto Gersh, professor aqui da Unifra, que é um estudioso dessa questão, nas pós-graduações que fez em processo civil, em direito constitucional e também no mestrado em direito que ele concluiu. Professor Alberto, seja bem-vindo ao Tema Direito. Obrigado. E eu gostaria inicialmente que você nos fizesse assim uma explanação, a inclusão social, a necessidade, a importância dela e o que ela representa para aqueles que estão excluídos socialmente. Perfeitamente. No primeiro momento, quero agradecer o convite, cumprimento a todos os telespectadores que devem estar nos assistindo nesse momento. E realmente é um tema que causa bastante angústia na área do direito e que me levou realmente a pesquisar no segmento. Esse é um trabalho não de alguns dias, não de alguns meses, mas já de uma década, de quando eu venho me deparando com essas questões desde a graduação. Então, minha monografia foi trabalhando questões de direitos inclusivos, minhas especializações com seus trabalhos respectivos de conclusão de curso também, tanto na pós-graduação em Direito Constitucional quanto na pós-graduação de Direito Processual Civil, e também agora, ultimamente, na conclusão e na defesa da minha dissertação de mestrado em Direito. Eu iniciei pesquisando, basicamente, a questão dos direitos homoafetivos, porque quando eu cursei a graduação, o Supremo Tribunal Federal ainda não tinha reconhecido as uniões homoafetivas como entidade familiar. Sim. E o que me causou bastante estranheza é que, até então, as decisões diante do Brasil eram cada vez mais retrógradas em nível de direito, sendo que tinha que ser um curso de vanguarda. E os tribunais que pareciam mais conservadores não eram os que pareciam ser. O que se diga que o Rio Grande do Sul, por exemplo, que sempre é tido como um estado machista, na verdade ele sempre foi pioneiro nos direitos inclusivos. A história já revela isso e atualmente isso se comprova também. Então, quando eu comecei a me deparar com essas questões, eu comecei a me delimitar especialmente na questão das uniões homoafetivas, eu notei que o Rio Grande do Sul foi pioneiro em todas as primeiras decisões, desde o campo do direito previdenciário quanto ao direito de família, no reconhecimento dessas uniões e levando ela das varas cíveis para as varas de família. Até então, o Supremo Tribunal Federal tinha protocolado como sua pauta algumas ações de controle de constitucionalidade, no qual foram julgadas de forma conjunta, especialmente a DI 4277, Ação Direta de Inconstitucionalidade 4277, e a DPF, que é a Ação de Arguição de Descumprimento de um Preceito Fundamental 132. A primeira do Distrito Federal, a segunda do Rio de Janeiro, que foram julgadas juntas. E no ano de 2011, então, que a mídia acabou divulgando bastante, se deu o reconhecimento dessas uniões homoafetivas como entidade familiar. O Supremo Tribunal Federal, então, se posicionando no sentido de que muito mais do que a questão religiosa que se tem inerente às pessoas, muito mais do que a questão de moral que as pessoas fazem em seus juízos de valor, o que deve ser assegurado são os direitos. E nós vivemos, então, num Estado democrático de direito. Só que meus anseios não pararam por aí. E quando eu cheguei em nível de mestrado, eu me deparei que, na verdade, esses direitos inclusivos estavam cada vez menos sendo reconhecidos em outros segmentos. E aí eu resolvi, então, vasculhar, já que a minha área de concentração na pesquisa é o direito constitucional, em decisões do Supremo Tribunal Federal que se manifestasse a respeito de tal situação. E aí, hoje, nós nos deparamos com uma nova realidade, que é uma temática bastante nova, que existem poucas publicações a respeito, que é o que se chama de controle jurisdicional de políticas públicas.
Ou seja, políticas públicas o que é? Deveriam ser prestações que deveriam ser dadas pelo poder público e, pelo nome já dizendo, controle jurisdicional, é sinal que essas políticas públicas não estão sendo prestadas. E a justiça tem que entrar para obrigar que elas sejam aplicadas. Exatamente. E aí o judiciário está cada vez mais intervencionista nessas situações. Observa-se que desde a evolução das formas de Estado que nós já tivemos, desde o Estado liberal ao Estado democrático de direito, ao Estado do bem-estar social até o Estado democrático de direito, os polos de tensão, os poderes que ganharam destaque na época eram diferentes. Na época do Estado liberal, o poder que tinha mais reconhecimento era o poder legislativo, que era o período da exegese, os operadores do direito, literalmente na letra da lei, onde se tinha um pacta sunt servanda, o pacto faz lei entre as partes, o Estado não se metia muito. Já num período de Estado de bem-estar social, que o Brasil ainda não chegou a passar, nós temos a intervenção cada vez maior do Poder Executivo, tentando garantir essas políticas públicas sociais. E hoje, na atualidade, nós observamos que quem mais está na mídia, inclusive hoje, é o Poder Judiciário. Nós, como representantes das funções essenciais da Justiça, no caso a advocacia. E aí se depara com a seguinte situação. Por que que existe este novo instituto do controle jurisdicional dessas políticas públicas? E aí foi onde eu fui aprofundar o meu estudo. E fui observar que, na verdade, aquele trabalho que eu iniciei na academia em nível de graduação e permeei pelas especializações, transcendia a questão dos direitos homoafetivos e atingia outros segmentos da sociedade. Então procurei analisar decisões do Supremo Tribunal Federal de forma mais contemporânea para ter relevância ao trabalho e acabei me detendo à análise de 3 casos em específico. Sim. Que provavelmente essa dissertação venha a virar um livro muito em breve. Já estou em contato com a editora, então estou articulando para isso. Então, num primeiro momento, como já era a minha linha de pesquisa, eu analisei as ações de controle de constitucionalidade que reconheceram as uniões homoafetivas como entidade familiar em 2011. Analisei também uma outra DPF, de número 186, que é a que prevê a política de cota para afrodescendentes, que se inicia na UNB, na Universidade de Brasília, de 2012, e uma de 2008, que se originou no Distrito Federal, uma ação direta de inconstitucionalidade de número 2649, no qual reconhece o direito aos portadores de necessidades especiais, né, de transporte gratuito, né, transporte público gratuito. Só que até então, o simples fato do Supremo Tribunal Federal ter que intervir nas situações não era justificativa para isso. E cada vez mais nós estamos vendo o porquê o judiciário intervém e alguns fenômenos vão surgindo. E os que me parecem mais evidentes hoje são chamados de ativismo judicial, judicialização da política e politização do judiciário. Ou seja, o Estado, através do poder função judiciário, cada vez mais intervencionista, sendo ativo nas suas decisões, que é o que acontece, por exemplo, nas uniões homoafetivas. Mas isso decorre de uma letargia legislativa. Isto. E de uma prepotência do Executivo. Justamente, é aí que eu quero chegar. Então, eu noto que eles julgam, então, as uniões homoafetivas com base no ativismo, e aí 2 fenômenos surgem, como a politização do judiciário, o judiciário cada vez mais político e abraçando causas políticas, até mesmo porque muitas indicações dentro da estrutura judicial são políticas, e também a judicialização dessa política, muitas questões políticas permeando no judiciário. E o meu problema seria explicar o porquê que o judiciário cada vez estava mais intervencionista. E o senhor, né, como um renomado jurista e também entendedor desse sistema, já adiantou a problemática, a resposta da problemática. Sim. O que eu constatei é que 3 são os critérios que levam o Poder Judiciário a ser mais intervencionista, que são as situações e circunstâncias, e eram hipóteses que se confirmaram na minha pesquisa, de omissão, insuficiência e desvirtuamento de políticas públicas por parte dos poderes executivo e legislativo. Na verdade, as políticas públicas se dividem em 2 tipos de políticas públicas prestacionais e políticas públicas de inclusão social, no qual eu detive a maior parte da minha pesquisa. E cada critério desse se confirma num dos julgados que eu analisei.
No primeiro julgado das uniões homoafetivas, ficou constatada a omissão do poder legislativo quando do poder constituinte originário, na Constituição de 88, que não quis reconhecer as uniões homoafetivas como entidade familiar, foi debatido no Congresso, mas não quiseram mais colocar em pauta, porque até então o conceito de família era só o casamento e entre homem e mulher. A partir da Constituição de 88, então, já se reconheceu como família no poder constituinte originário a família monoparental, composta por um dos polos, o pai e os filhos ou a mãe e os filhos, e a união estável entre homem e mulher. Não quiseram incluir a união homoafetiva por questões religiosas, de época, discriminatórias, preconceituosas, não se entra no mérito, mas foi omisso. E eles deixam bem claro que foram omissos. Quanto às políticas afrodescendentes, se nota que existem políticas públicas da inclusão. Mas não são aplicadas. São insuficientes. Não atingem o resultado que deveriam atingir. Ou seja, tem uma política educacional, por exemplo, que é citada na DPF 186, onde o poder público, através dos poderes executivos, deveriam incluir dentro dos cronogramas de ensino das escolas a cultura afrodescendente. E já fechou 10 anos que essa lei foi prevista. Porque nós estudamos, nas escolas estuda o Egito Antigo, estuda a Europa, estuda a América Latina, muito pouco, inclusive a América Latina, né? E nada, absolutamente nada. Justamente, o pouco que a gente conhece da cultura afrodescendente está diretamente ligado à escravidão. Exatamente. No Brasil. É correto. Né? Que aconteceu muito mais. Ou seja, foi uma política pública prevista, não foi omissa, que nem a das uniões homoafetivas, estava prevista, mas não foi suficiente, porque tinha que ter mais fiscalização dos poderes para que se aplicasse. E no terceiro caso, que foi na questão dos portadores de necessidades especiais, se nota que tem um desvirtuamento dessa política pública. Ela é prevista, a sua forma de previsão é suficiente, mas ela é desvirtuada, porque ela não atinge a finalidade adequada. Por exemplo, existem um número X de portadores de necessidades especiais cadeirantes num centro urbano, por exemplo, e apenas um ônibus no qual faz uma linha específica, como se todos os cadeirantes só pudessem fazer aquele trajeto, porque o único ônibus adaptado é aquele. Então a política acaba sendo desvirtuada. Então, fazendo esse primeiro fechamento, o que se consegue observar é que o Poder Judiciário está cada vez mais intervencionista em relação a políticas públicas da inclusão social, pelos critérios e hipóteses confirmadas de omissão, insuficiência e desvirtuamento de políticas públicas por parte dos poderes legislativos e executivo. Agora uma questão, Roberto, isto chega ao judiciário de que forma? Através de grupos ativistas ou através de iniciativas individuais? Na maioria das vezes, são por iniciativas individuais, o que na verdade acaba gerando um retardo nas manifestações em relação a essas questões. Se os grupos fossem mais organizados, talvez se tivesse mais força nesse aparato judicial. A nossa Constituição, ela é recente, ela é de 25 anos, 26 anos, fechou, porque nós vivíamos em período de ditadura militar, onde as pessoas não poderiam se reunir para nada. A nova Constituição traz, então, um preceito da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é a liberdade de associação. Eu sempre digo para meus alunos, né, que se tu aplicar uma força X num palito de fósforo, talvez ele quebre fácil. Mas se tu aplicar a mesma força em 50 unidos, talvez tu machuque teu dedo e não quebre um. E o nosso povo ainda é muito carente dessa ideia associativa. A gente mata e morre por um familiar, mas às vezes não luta pelo direito igual de um diferente que está do teu lado. E aí isso dificulta as ações judiciais. Os grupos mais organizados conseguem levar isso mais adiante, mas a expectativa é que realmente, em nível de cada vez mais se exercer o direito à cidadania, isso vai se fortalecendo para que as ações individuais se tornem ações coletivas. Nós estamos encerrando o primeiro bloco e estamos conversando com o professor Alberto Barreto Gersh sobre a inclusão social. Fique conosco, nós voltamos em seguida com o segundo bloco.
sonho. Esperança. Realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. A ONG Royale está mudando a vida de muitas meninas carentes através do balé. Conheça esse projeto. Você está assistindo o Tema é Direito. Nós estamos iniciando o segundo bloco. Meu convidado de hoje é o professor Alberto Barreto Gersh e o nosso tema é a inclusão social. Dentro da inclusão social, nós temos alguns grupos que se destacam e que têm merecido maior atenção. É o caso das uniões homoafetivas, é o caso da inclusão dos portadores de deficiências e também das cotas para afrodescendentes. Alberto, por exemplo, com relação às uniões homoafetivas, nós temos, por um lado, um vetor que puxa favoravelmente a isto e temos fortemente um outro lado que puxa abertamente contra isto, que chega a caracterizar uma certa homofobia. Há um movimento também para criminalizar a homofobia. E há uma resistência muito grande para que isso aconteça. Esta é uma intervenção estatal necessária para que haja inclusão? Eu acredito que sim. Até mesmo porque a decisão judicial do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu as uniões homoafetivas, teve que ser ativista. Porque se deixasse a cargo dos poderes públicos, como aconteceu com o Legislativo e Executivo, se passaram anos onde essas pessoas não tiveram seus direitos mínimos reconhecidos. Na verdade, direitos de minorias deve se tomar muito cuidado porque nós temos um dito popular que é nos trazido desde criança, que a voz do povo é a voz de Deus. E que a maioria vence, só que às vezes a maioria está errada. Sim, mas a maioria pode vencer, mas a maioria não pode desrespeitar o vencido. Justamente. E tem uma expressão de um autor que diz que nenhum floco de neve se sente responsável pela avalanche. Então, o direito de minorias, na maioria das vezes, não são assegurados. E nesses casos, o poder público acaba sendo ativista, tendo que ser intervencionista para garantir esse direito. Essa questão da homofobia é uma discussão muito forte que se tem hoje, e até mesmo a Dilma foi barrada porque ela estava trabalhando a possibilidade de um kit anti-homofobia e que foi vetado, e especialmente pela pressão forte da bancada religiosa no Congresso Nacional, que é composto por Senado e Câmara. E que é um tema que deve voltar. Porque se notou que, desde que o Supremo Tribunal Federal reconheceu as uniões homoafetivas como entidade familiar, se aumentou muito os crimes em relação e contra homossexuais. E, na verdade, esses crimes, eles não afetam só a população LGBT, mas afeta também a população heterossexual. Porque todo aquele sujeito que tem, vamos supor, seja homossexual, ele tem parentes, tem pai, tem mãe, tem irmãos que são afetados contra a agressão que é feita contra ele. Tem uma família. Tem uma família. Esses dias, por exemplo, no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, um homem estava andando abraçado com seu filho e foi confundido com um casal homoafetivo e teve sua orelha decepada. Então, tu vê que é um problema que acaba já fugindo do segmento e talvez as pessoas comecem a prestar atenção nisso. E aí, a corrente contrária, que é muito sustentada e lastreada na questão religiosa, e que nós temos que nos dar conta que nós vivemos num Estado laico, onde as pessoas têm liberdade de crença e que o poder público não deve ser baseado em questões religiosas. A gente lutou anos durante a história para separar direito de religião, porque no período histórico que isso andou junto, foi onde aconteceu os maiores desastres, né, do nosso poder judiciário. Quando a gente consegue separar, a gente tem que sustentar para que esse Estado de direito e não de convicções pessoais, seja mantido. E aí se observa... De direito e democrático. E democrático ainda, que não seja um direito autoritário. Exatamente. Senão retroagimos e voltamos a uma ditadura. E aí, basicamente,
A questão da homofobia e a corrente contrária sustenta que, na verdade, todos os crimes cometidos contra homossexuais está previsto no Código Penal. Lesão corporal, homicídio. A questão da homofobia ela é muito semelhante à questão do racismo, porque discriminar alguém também já está previsto no Código Penal. Mas a intenção de discriminar alguém na prática do racismo é a mesma tendência norte quando tu comete um crime contra o homossexual. Por exemplo... É a fundamentação do ato. Né? A fundamentação. É um discurso de ódio. Se tu vais observar que, na verdade, uma travesti, quando ela é morta, ela não é morta com um tiro, ela é morta com 43 facadas no rosto. Tem algo mais por trás disso. Quando um homossexual é atacado numa avenida Paulista em São Paulo, é com uma lâmpada na cara, que é para rasgar, é para dilacerar, é para perder a forma, é para descaracterizar a figura e a condição humana. Então não é simplesmente ferir, tem um intuito de raiva. E o mais interessante é a discussão que eu estava lendo esses dias numa revista internacional do Instituto Norte-Americano de Psicologia, que fez um teste para entender o porquê da homofobia, que é esse crime de ódio. E eles fizeram um teste, então, pegando 60 homens heterossexuais. E através de um questionário, 30 apresentavam características homofóbicas e 30 não. Tinham isso bem resolvido. Colocaram todos para assistir um filme homossexual masculino, no qual tinha medição de sensibilidade. Resultado da pesquisa, todos os 30 homens heterossexuais que tinham características homofóbicas se excitaram com o filme. Ou seja, na verdade, este crime de ódio nada mais é do que uma represália, porque talvez tenha alguma característica muito próxima de si. A gente até brinca, né, que o homem que é garantido e que tem a sua sexualidade definida, ele vive e convive livremente respeitando os direitos porque ele não se incomoda. E não tem medo. Com isso, e não tem medo. Então, esse direito ele precisa ser discutido, não precisa ser simplesmente aprovada uma lei, mas tem que ser debatido, a sociedade tem que entrar nessa discussão, porque os índices têm aumentado muito e isso realmente assusta. Infelizmente, uma das maiores fundamentações da corrente contrária é a bancada religiosa nos poderes legislativos que vão na contramão da evolução do Estado Democrático de Direito. Mudando um pouquinho de assunto e indo para as cotas dos afrodescendentes, como é que você, que estuda a questão, fundamenta e justifica, para explicar para o nosso telespectador, a necessidade e o fundamento das cotas? Justamente. O senhor sabe que, na verdade, era um anseio tão intrínseco meu, que ao estudar essa decisão, eu tinha uma opinião contrária à política de cotas. Eu, na verdade, no senso comum, pelo que eu ouvia falar e pelas reportagens, eu achava que as pessoas eram iguais e tinham que conquistar as mesmas oportunidades e não é uma cor de pele que vai definir a tua inteligência. Ao ler a DPF Recomendo 186, que é a ação de descumprimento de preceito fundamental julgada pelo Supremo Tribunal Federal em 2002 e que concede pela primeira vez a política de cotas garantindo vagas na UNB, na Universidade de Brasília, uma instituição renomada, apresenta vários fatores e que eu talvez não tinha me atentado, como, por exemplo, a questão histórica, sociológica, antropológica, no qual se dá o contexto do direito brasileiro. Existe uma frase que diz, e a nossa Constituição afirma, que todos somos iguais perante a lei. Mas nós temos que observar que o princípio da igualdade significa tratar iguais como iguais e desiguais na forma da sua desigualdade. Porque tem uma diferença da igualdade formal para a igualdade material. Correto. Então, materialmente, infelizmente, os negros não tiveram as mesmas condições até o presente momento no Brasil. Nós somos um país de um pouco mais de 500 anos, onde um pouco a mais de 100, ou seja, 1/5 desse tempo, nós temos a abolição da escravatura. E a abolição feita abruptamente, jogando o negro numa situação de escravatura em que ele era dependente do senhor, para uma situação em que ele é entregue à própria sorte. Justamente. Mesmo que não fosse assim, era pelo menos 5 vezes mais chances o branco tinha, sim, pela questão histórica de 500 para 100. Mas agora, chegando nesse segundo critério, se aboliu a escravatura de forma que não se tinha uma política pública de inclusão, onde, na verdade, esse negro, como o senhor falou, na verdade, teve que viver marginalizado, à margem da sociedade, por isso surge o termo marginal, porque os primeiros delitos eram cometidos basicamente em nível social para a subsistência, para se manter, e viviam no entorno dos centros que já estavam formados. Eu sempre mexo com meus alunos e digo o seguinte, me digam
quantos médicos negros vocês conhecem em Santa Maria? Eu tenho a resposta, 1. Aí eu pergunto, quantas empregadas domésticas ou serviços gerais que estão limpando aqui a faculdade mesmo vocês conhecem negros? Aí aparece um monte. E aí eu pergunto, vocês acham que não tem nenhuma relação direta da cor da pele dessas pessoas com a função social no qual elas estão inseridas? Na verdade, desde que o mundo é mundo, educação nunca foi para pobre. É para quem tem condições de aportar. Nesse caso, como o negro era escravizado pelo menos, né, a mais de 4 vezes menos chances de adquirir propriedade, já refletia na questão patrimonial. E sem contar que não tinha política pública da inclusão, ou seja, a chance de ter um suporte financeiro para poder investir em educação dos filhos era muito mais baixa. Aí alguns alunos dizem, tá professor, mas os italianos e os alemães também passaram por isso quando chegaram. Eu digo, não comparem. Italianos e alemães vieram como imigrantes, mas receberam terra. Tanto que hoje o maior poderio empresarial que nós temos, principalmente no Rio Grande do Sul, são dos alemães e dos italianos. E tu vê alguma empresa grande de negros? Não, porque não podia adquirir propriedade automaticamente. Isso reflete em lazer, em condição social, qualidade de vida. E eles vinham já com uma cultura estabelecida. Justo, 2000 anos de civilização. Então, são vários contrapontos. Então, a política de cotas fundamentada pela decisão do Supremo Tribunal Federal vem para fundamentar uma frase de que um autor português já deixava bem claro, que era o Boaventura de Souza Santos. Lutar pela igualdade toda vez que a diferença nos inferiorize. Lutar pela diferença toda vez que a igualdade nos descaracterize. Na verdade, a política de cotas, definida pelo Supremo, ela tem um lapso temporal de 10 anos. Ou seja, para se investir em educação de base e aqueles que não tiveram essa oportunidade ter alguma chance. Para daqui a pouco, quando realmente tiver uma igualdade material desde a base, não se precise mais ter política de cotas. Professor, o nosso tempo, infelizmente, é curto. O assunto é apaixonante, mas nós vamos voltar a conversar sobre isso num próximo programa. Eu quero agradecer ao professor Alberto Barreto Gersh pela sua participação no Tema Direito. E o tema de hoje foi a inclusão social. Infelizmente, não podemos abordar tudo o que nós queríamos, mas eu prometo que eu o trarei para um próximo programa. Obrigado pela audiência e até a próxima oportunidade.